Fala, povo de Deus! Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus nessa escola, né? Que bênção! E aí, como é que você está? Como é que foi sua passagem de ano? Tudo bem com você? Você já está praticando lá a lição que o pastor ministrou domingo passado? Ser feliz, de desfrutar uma vida cheia de alegria na presença de Deus? Então, aquele que tem Jesus, ele pode desfrutar essa alegria. E nós hoje vamos estar estudando um assunto que eu amo, que é sobre adoração como estilo de vida. Sim, você sabe o que é adoração? Você é um adorador? Você já experimentou momentos de adoração intensa na presença de Deus? Então, vamos estudar sobre isso, vamos ver o que a palavra de Deus vai nos alertar, vai nos ensinar a respeito desse assunto? Então, vem comigo. Então, vamos meditar na palavra. Vamos lá para o livro de João, capítulo 4, um texto muito conhecido nosso, que eu posso dizer que é um texto de referência quando se diz respeito ao assunto de adoração, que é o texto da mulher samaritana. Então vamos lá, João 4. Eu vou ler apenas a partir do verso 19 até o verso 24, que diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse foi um encontro tremendo entre aquela mulher samaritana e Jesus. Jesus estava ali aguardando os seus discípulos que haviam saído para comprar alimento. Jesus estava com sede, pediu água para aquela mulher. Ela se espantou por ela ser samaritana e ele judeu. E ali começou um diálogo entre aquela mulher e Jesus. E aos poucos ela foi conhecendo o Senhor da vida. Jesus revelou à mulher a situação em que ela estava, né? Que ela não tinha, o que ela estava agora não era com seu marido, que ela já tinha tido 5 e que aquele que estava com ela agora não era marido dela. Deus fala de uma água, Jesus fala de uma água que ele tinha, em que ela nunca mais teria sede, ela deseja essa água, ela ainda não está entendendo todas as coisas, mas uma coisa ela percebe, né? Que Jesus não era qualquer pessoa, que não era qualquer pessoa que estava falando com ela, que naquele momento era um momento especial que Deus estava dando para ela. E ela disse, vejo que és profeta. E ela coloca ali, diante de Jesus, né, algo que para ela era importante, o lugar da adoração, né? Nós adoramos aqui, nesse monte Gerizim, ali em Samaria. Vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E então Jesus solta essa pérola para ela, né? Assim, vai chegar a hora que nem em Samaria, no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, vocês irão adorar. Porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A gente vê aqui na vida dessa mulher uma preocupação, né, com o lugar, né, o local em que se deve adorar. E Jesus aqui mostra para ela que mais importante do que o lugar é a condição, é o coração. Na quinta-feira passada eu estava ministrando no nosso culto online ali no Facebook, e estava falando, né, com os amados ali, que o nosso Deus é Deus de corações, é Deus que vê o coração. Então, para Deus não importa se você está no Monte Gerizim, ou em Jerusalém, ou em qualquer outro lugar. O que Deus se importa realmente é como está o seu coração, é como, né? De que maneira você está adorando a Ele. Mas o que é adoração? Adoração é o ato de adorar,
de cultuar, de prestar culto a Deus, de venerar. Deus, é colocar Deus num trono, é colocar Deus no centro de todas as coisas que nós fazemos, da nossa vida. Ter a adoração como estilo de vida é colocar Deus em primeiro lugar em tudo. É Deus estar presente em todas as áreas da nossa vida. É Deus estar no centro das nossas decisões, das nossas escolhas. É interessante que a gente vai ver muito isso na vida de Davi. Davi era um adorador. Nós vamos ver que Davi, em toda a sua trajetória, em toda a sua vida, que a gente lê, as histórias que a gente lê de Davi, nós vamos ver um servo que estava sempre com seu coração voltado para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Louvar a Deus é elogiar, é elogiar, é você glorificar a Deus por aquilo que Ele faz. Mas a adoração está ligada a quem Deus é, a quem Deus é. Deus é justo, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por causa do que Ele é, nós adoramos a Ele. Nós não temos o que fazer a não ser adorar. Nós fomos criados, a palavra de Deus vai dizer isso, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo, para adorá-lo. Veja que quando o povo de Israel saiu lá do Egito, qual foi a palavra que Moisés, antes do povo sair, quando Moisés foi até Faraó para poder pedir a ele permissão para que o povo saísse, qual foi o motivo, Qual foi o motivo que Moisés colocou, aquilo que Deus orientou, que Deus falou com Moisés, que era para ele falar para Faraó. Diga a Faraó para deixar o meu povo ir me adorar no deserto. Então a gente vê aí o desejo de Deus de receber a adoração do seu povo. O povo estava no Egito. E isso traz assim um ensinamento tremendo. Eu estava ouvindo uma ministração assim tremenda do pastor Luciano Subirá falando a respeito disso, da questão dessa adoração, desse posicionamento de você do Egito se colocar, do Egito ali ser o símbolo do mundo, Faraó sendo ali como fosse o próprio inimigo, a pessoa de Satanás, figurando. Então, quando o povo quer sair para adorar a Deus, Faraó ele se coloca ali, como inimigo para impedir isso. E ele diz: não, fiquem aqui no Egito. Não vão, vocês não vão para o deserto adorar. E Moisés fala assim: nós vamos sim, nós vamos, porque Deus nos chamou para adorá-lo. Então mostra que não tem como nós adorarmos, isso é uma figura, que nós podemos trazer um ensinamento profundo ao nosso coração. Nós não temos como adorar a Deus com o mundo em nós, com uma vida mundana dentro de nós. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos deixar o mundo se nós queremos viver uma vida de adoração. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus é santo e Ele nos chama a viver essa vida santa, essa vida separada para Ele. Separada de quê? Do mundo, do pecado. Então, Faraó ele não desiste. Faraó ele tenta mais uma vez, ele vai com seus argumentos e ele diz lá para Moisés: tudo bem, então faz o seguinte, você vai, os homens vão e vocês deixam a sua família, deixa mulher e filhos aqui e vocês vão. E Moisés disse: de jeito nenhum, nós vamos adorar com as nossas mulheres, nossos filhos, nossa família tem que ir junto conosco. E isso nos ensina, que na adoração a Deus, nós temos que puxar nossa família para junto. Veja que Josué ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era a família junta servindo ao Senhor.
porque o serviço também é uma maneira de adorarmos a Deus. Adoramos a Deus também com a maneira como nós o servimos. Então, Faraó não desiste, e ele mais uma vez, ele vem com seus argumentos, ele fala, então vocês vão, mas deixa o rebanho. E aí Moisés, mais uma vez, firme naquilo que Deus havia falado com ele, lhe diz, não vai ficar nada aqui. Todos vamos sair para adorar ao Senhor no deserto e o nosso rebanho vai junto, porque como nós vamos adorar ao Senhor e não ter o que oferecer a Ele, não é? Então mostra também que a adoração, nós adoramos a Deus através também daquilo que nós entregamos a Ele. A nossa oferta, o nosso sacrifício, o rebanho eram os bens que eles tinham. Era aquilo que eles iriam oferecer ao Senhor como sacrifício diante do Senhor. E Ele fala, não, nossos bens não vão ficar aqui no Egito, nossos bens também vão ser levados, porque com eles nós vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Então nós vemos que Satanás ele sempre vai investir de todas as formas para que você não tenha uma vida de adoração na presença de Deus. Aqui aquela mulher, ela foi confrontada. O Espírito Santo, através ali de Jesus, falou com ela, estava falando com ela assim, olha, o mais importante, mulher, não é o local, mas a maneira, o coração. Jesus disse para ela que era importante, que o Pai procurava aqueles que o adorassem em espírito e em verdade. Deus é Deus de coração, Deus é Deus que sonda os nossos corações, Deus vê a intenção do coração, Deus não quer rituais, Deus não quer uma vida religiosa, Deus não quer uma vida mecânica, as coisas acontecendo de maneira automática diante dele, mas um coração rendido, um coração que o ame, um coração que adora por aquilo que ele é. Veja bem que para nós adorarmos a Deus, nós precisamos o quê? Conhecer ao Senhor. Conhecer. Como nós vamos adorar por aquilo que Ele é, se nós não conhecemos a Deus? Se nós não temos relacionamento com Deus? Se nós fomos criados para adorá-lo, nós temos que conhecê-lo, nós temos que buscar a presença dEle para vivermos essa vida de adoração que alegra o coração do Pai. Alegra. O coração do adorador é um coração grato, é um coração cheio de ações de graça. Nós vamos ver pela palavra, nós vemos que aqueles que mais adoravam eram aqueles que conseguiam contemplar, né, as maravilhas de Deus, né, as belezas que Deus criou. Davi era uma pessoa contemplativa, né? A gente vê até um pouco de crítica a respeito disso, né? De pessoas que são contemplativas, mas como é maravilhoso contemplar. E precisamos praticar isso, contemplar as coisas que Deus criou para nós, contemplar a natureza e ver ali a mão de Deus, contemplar os feitos do Senhor. Davi ele estava sempre expressando nos salmos, né, os feitos do Senhor, a grandeza de Deus, o poder de Deus, como Deus era tremendo nos seus feitos, nos seus atos poderosos. E nos salmos ele adorava, ele exaltava, ele glorificava o nome do Senhor. Por quê? Porque ele tinha uma vida de relacionamento com esse Deus. Ele conhecia Deus, ele estava experimentando Deus na sua vida, no seu dia a dia. Davi, em toda a sua trajetória, em toda a sua vida, ele sempre buscava o Senhor, ele sempre consultava o Senhor. Se ele ia para a guerra, ele consultava. Isso é uma maneira de adorar, de expressar adoração. Deus é importante para mim. Deus faz parte da minha vida. Se eu vou postar alguma coisa nas redes sociais, tem que ser alguma coisa que vai glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque a adoração é o meu estilo de vida. Se eu posto uma planta que seja, que maravilha contemplar a beleza, né, daquilo que Deus criou. Se eu posto uma paisagem, umas férias que eu estou desfrutando, glória a Deus, olha o que Deus criou para nós desfrutarmos, como Deus é bom, abriu essa oportunidade para estarmos desfrutando desse lugar abençoado. Se você posta lá uma comida, glória a Deus, o Senhor nos deu, o Senhor proveu. Entende?
ela faz parte, a adoração tem que fazer parte da nossa vida. É algo que agrada, que alegra o coração de Deus, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para adorá-lo, para reconhecer os feitos deles nas pequenas e nas grandes coisas que acontecem na nossa vida. Aleluia! E como a adoração nos aproxima de Deus. Como a adoração ela nos conecta com Deus. Um coração de adorador é tudo que Deus espera de cada um de nós. O texto que nós estamos aqui meditando fala que adorem em espírito e em verdade. Verdade. Certa vez Jesus, ele citou aquele texto de Isaías, quando Isaías fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O Senhor estava ali repreendendo o seu povo porque o povo estava vivendo uma vida religiosa. Eles iam para o templo, eles prestavam culto, adoração a Deus, mas o seu coração estava distante de Deus. Seu coração, sua vida não era uma vida de relacionamento com Deus no dia a dia. O verdadeiro adorador, aquele que adora e toca o coração de Deus, é aquele que realmente se relaciona com Deus. Deus faz parte da sua vida no seu dia a dia. Ele acorda e a primeira coisa que ele pensa é em Deus. Como diz o louvor da nossa amada Ana Paula, canta, né? Que o primeiro pensamento, né? Pela manhã, que o primeiro pensamento que me venha pela manhã seja o teu nome, Jesus. Seja o Senhor Jesus. Né? Que o primeiro pensamento, a primeira coisa que venha na nossa mente, já logo que nós nos levantamos, é lembrar dele. Porque ele faz parte da minha vida. Só aquele que tem uma experiência com Cristo, tem uma experiência com Jesus, pode se tornar um verdadeiro adorador. Só quem tem relacionamento e conhece ao Senhor, conhece não só de ouvir falar, mas dos seus olhos contemplarem, de você viver, de você senti-lo na sua vida, pode adorar em espírito e em verdade. Sim, adoração não está ligada assim o louvor, o cântico, é algo maravilhoso e que nos ajuda, né? Quando falamos em adoração, normalmente as pessoas se ligam, né, em louvor, em cânticos, mas a adoração ela vai muito mais além do que você cantar, você expressar, né, a adoração através do cântico. Sim, o cântico nos ajuda muito a entrarmos nesse lugar secreto, onde vamos nos derramar diante de Deus em adoração. Mas a adoração vai muito mais além do que isso, né? A adoração, ela se expressa no nosso dia a dia, na nossa maneira de falar, de agir, de proceder. Vai expressar uma vida de adoração a Deus, uma vida de rendição ao Senhor. Isso alegra o coração de Deus. E Deus quer, querido, levar-nos a esse nível de vida, de intimidade com Ele. Na semana que vem, eu quero estar compartilhando com você a respeito de adoração versus murmuração. E falar com você um pouquinho sobre isso, né? Como que o coração de Deus se entristece e como a murmuração nos distancia de Deus. A adoração é algo que nos aproxima de Deus, mas a murmuração nos distancia dele. Então Deus quer nos levar nesse momento a adorar ao seu nome. Paulo ele vai falar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31, ele vai dizer: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só o que ele está dizendo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. É isso aí. Deus, ele está na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa boca o tempo todo, né? Tudo é motivo para falarmos dele, tudo é motivo para adorarmos, para expressarmos,
né, com as nossas palavras, com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, quem Ele é, o que Ele tem feito por nós. Tudo isso é adoração, querido. É adoração. Quer comais, quer bebais, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça pensando em glorificar a Deus. Como eu posso glorificar a Deus? Você faz uma comida, né? Você vai preparar um alimento para sua família. Faça o melhor para a glória de Deus. Você vai preparar, né? Você vai arrumar a casa, vai preparar. Faça para a glória de Deus. Tudo faça para a glória de Deus. O nome do Senhor ser glorificado. Isso é ter uma vida de adoração. Isso é ter a adoração como estilo de vida. A sua vida, ela possa expressar, né, a quem você serve, a quem você ama, a quem faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Nós vamos ver isso na vida de muitos servos do Senhor, muitos servos de Deus. Paulo mesmo na prisão, lembram daquela situação de Paulo e Silas na prisão? Depois de ter sofrido açoites, né, ter apanhado, eles estavam louvando a Deus dentro da prisão, adorando. E todos os presos podiam ouvir aquilo. O nome do Senhor estava sendo glorificado naquele momento através daquela atitude de adoração. Adorar a Deus nos momentos difíceis. Meu Deus, como isso tem um peso grande diante de Deus. Quando Deus olha um servo dele que o adora num momento de dor, num momento de luta, num momento de aflição, Deus pensa, esse é meu filho em quem eu tenho me comprazido, em quem eu tenho me alegrado. Deus falou isso para Jesus. E Deus quer falar isso a respeito de mim e de você, né? Independente das circunstâncias que nós vivamos nessa terra. Estamos num tempo de pandemia, num tempo difícil que estamos vivendo no nosso país, mas que o nosso coração sempre esteja inclinado para adorá-lo, não para reclamar e murmurar. Deus, quando ministrou esse assunto no meu coração, foi como que um puxãozinho de orelha, porque nós somos tão falhos, né, amados? Nós temos uma tendência tão grande para reclamar e murmurar. As circunstâncias da vida, né, tudo favorece para isso, né? O inimigo aproveita de todas as formas para tentar nos fazer murmurar, reclamar, nos lamentar, né, da situação que estamos vivendo, da política, dos governos. Enquanto o nosso coração deve estar voltado, sim. Estamos passando um tempo difícil? Sim, estamos passando. Mas Deus está nesse barco. Deus está no meio dessa tempestade conosco. E nós vamos atravessá-la. Nós vamos superá-la. Nós vamos vencer. Nós vamos conquistar. Nós vamos sair mais experientes. Nós vamos sair mais amadurecidos dessa situação. Você, quando fala dessa forma, você está adorando a Deus. Você está reconhecendo que Deus é maior do que tudo isso, que Deus é poderoso para mudar circunstâncias, que Deus é poderoso para nos dar graça e força para a gente vencer qualquer situação, qualquer batalha. Isso é adorar. Isso é adorar, é reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus. Deus é misericordioso. Deus é bom. Deus é benigno, aleluia, Ele é. E porque Ele é, eu posso adorá-lo, eu posso agradecer e posso desfrutar de tudo isso em meio ao caos, em meio às confusões que têm surgido no mundo. Eu posso desfrutar da misericórdia, eu posso desfrutar da graça, eu posso desfrutar da bondade de Deus, eu posso desfrutar do livramento de Deus. Eu posso desfrutar de Deus suprindo a minha vida, as necessidades da minha casa, do meu lar. Eu posso desfrutar da paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Lembre-se que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Seja um adorador. Seja alguém que adore a Deus com todo o seu coração, com todas as tuas forças, né? Com todo o seu coração, esteja na presença de Deus. Que Deus te abençoe,
Que Deus te faça um verdadeiro adorador, que o adore em espírito, porque Deus é espírito e procura que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que a sua vida seja um motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar agora e vamos glorificar o nome desse Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Sim, Senhor, nós louvamos o Teu nome porque não há Deus semelhante a Ti. Não há Deus que trabalha por aqueles que em Te esperam. Não há Deus tão poderoso, tão misericordioso, tão grande, tremendo em suas obras como o Senhor. Deus de amor, Deus fiel, aleluia, Deus benigno, Deus bondoso, Deus que livra, Deus que guarda, Deus que supre, Deus que protege, é o Senhor. E a Ti toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo louvor. Senhor, nos ensine a viver uma vida de adoração, a viver uma vida que glorifica o Teu nome em todas as circunstâncias. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento e leva-nos a uma vida de relacionamento profundo contigo, Senhor. Não algo superficial, não algo, Senhor, ó Deus, vindo de uma vida religiosa. Não queremos ter uma vida religiosa, mas queremos viver esse evangelho, queremos viver essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo, ao chegar na Tua casa, Pai, possa ter um coração totalmente rendido a Ti. E não só, Pai, nos momentos de louvor e adoração, através dos cânticos, mas, ó Deus, possamos realmente ter a adoração como estilo da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Então, semana que vem, estaremos juntos estudando ainda sobre adoração versus murmuração. Nos aguarde aí. Semana que vem estamos juntos. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.